Oi mundo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Souza e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a minha Bíblia de oração, né? Como que eu comecei a montar essa Bíblia e compartilhar ela com vocês. Eu vi sobre a Bíblia de oração através de um vídeo da Manu Pedrini, eu acho que vocês conhecem ela, e eu achei muito legal, né? Só que eu fiz algumas mudanças nessa questão da Bíblia de oração. Ela estava fazendo a Bíblia de oração para os filhos, para o filho dela, né? Então ela escreve ali, ela ora em cima dos versículos pelo filho dela. Eu achei a ideia muito legal, né? Eu ainda não sou mãe, não tenho filhos, mas comecei a fazer cartas de oração para os meus futuros filhos. E assim, antes, uma longa história, todo ano que a gente completa mais um ano de casado, eu e o Samuel, a gente compra um presente pra nós. Esse ano a gente decidiu, né, a gente completou 5 anos de casado, nós decidimos que compraríamos uma Bíblia de oração. Porém, eu comecei a fazer as cartas de oração antes de ter essa Bíblia aqui. Então, eu usava esta outra Bíblia que eu tenho, que é uma Bíblia que eu uso no culto, que eu uso para fazer os meus estudos e tudo mais, né? Eu escolhia um versículo e orava em cima desse versículo. E aí eu fazia a carta de oração e ia guardando essas cartas, porque eu sabia que logo nós iríamos comprar esta Bíblia aqui, que foi a Bíblia que eu escolhi para ser a Bíblia de oração. Depois que compramos a Bíblia e tudo mais, eu peguei cada carta e fui em cada capítulo cada capítulo e versículo que eu escolhi e fui marcando. Algumas partes da Bíblia eu fiz algumas anotações, eu fiz algumas marcações e eu vou mostrando para vocês. Essa Bíblia aqui, ela tem o intuito de ser uma Bíblia de oração mesmo a respeito da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas falas com Deus, do que a gente pede para Deus. Para eu melhorar como pessoa, se eu vai melhorar como pessoa, para melhorarmos no casamento, para lidar com as pessoas. É uma Bíblia de fato de oração para a aprendizagem da nossa vida. Consequentemente, eu oro pelos meus filhos, pelos meus futuros filhos, como que eu quero que eles sejam, como, né, enfim, para eu querer que eles sejam, como que eu tenho que agir, como que eu tenho que ser transformada, como que eu tenho que ser mudada. E eu oro através desses versículos, não colocando a minha vontade, mas o que a Bíblia fala em relação a isso. Então esse é o intuito da Bíblia de oração. Vou ficar fazendo ela para todas as áreas da nossa vida, amigos, familiares, trabalho, casamento, pessoa, filhos, pais, né? E ela vai servir futuramente de instrumento de batalha para ele, né? Tendo a palavra, que é o principal, né? E as nossas experiências, nossas vivências, nossas orações, as orações atendidas, o que deu certo, o que deu errado, como poderíamos ter feito, como deveríamos ter agido, o que a gente deixou de fazer, quais princípios não cumprimos, quais princípios cumprimos, o que isso causou, o que isso nos beneficiou, como que deveríamos ter agido. Uma Bíblia de instrumento de batalha para os nossos filhos, servirá tipo de uma arma de guerra mesmo, sabe? Então, tô compartilhando aqui com vocês. Vou também falar sobre que meu maior sonho é ser mãe. Não é algo que eu falo muito abertamente aqui no YouTube, mas eu falo bastante lá na rede vizinha, no Instagram, né? Eu falo muito sobre essa questão, eu compartilho basicamente em tempo reais. Em tempo real, a minha rotina, quando eu acordo, montando o chimarrão, o que vai ser feito no dia, o cronograma da semana, meu momento de estudo, os meus sonhos e tudo mais, né? E meu maior sonho, gente, é ser mãe, e isso tem se intensificado muito, principalmente quando eu conheci a palavra, quando eu conheci o evangelho. Esse amor, essa vontade de ser mãe, essa vontade de servidão transbordou dentro do meu coração. Temos algumas dificuldades que impedem um pouco ainda de termos este filho, né? Mas eu vou vir compartilhando isso com vocês, é algo que eu quero trazer aqui pra vocês, porque eu sei que vai servir de testemunho também, então tipo pra guardar de recordação, né? Então eu comecei a orar pelos meus filhos. Eu vou compartilhar uma carta de oração com vocês, que foi uma carta de oração que eu fiz através da oração de Ana, né? E eu comprei esta blusinha como esse body, como um ato profético. Olha só. Por este filho orava eu, e o Senhor ouviu a minha oração. 1 Samuel 1:27, né? E eu guardo isso aqui com muito carinho, pois eu sei que em breve vai chegar o momento em que eu vou usar esse bodyzinho aqui para anunciar a minha tão sonhada gestação, a minha tão sonhada gravidez. E eu comprei como um ato profético mesmo, né? E fiz uma oração em cima da oração de Ana. Então eu vou compartilhar com vocês a oração que eu fiz para servir de instrumento para vocês, para que vocês venham pegar essa ideia e fazer também, né, as cartas de oração,
ter uma Bíblia de oração. Gente, é muito, muito bom, porque a gente muitas das vezes, o Senhor fala pela sua palavra que pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. E a Bíblia, ela nos ensina como pedir, né? Porque os nossos pedidos, os nossos pensamentos são pedidos e pensamentos egoístas. A gente pensa só no nosso próprio ego, na nossa satisfação. E nós estamos aqui para servidão, para servir uns aos outros, para a glória de Deus, para o reino de Deus, né? Tudo que, quando a gente pede para o reino de Deus, para a glória de Deus, é diferente, né? É com o ato de não somente satisfazer um desejo egoísta, mas trazer bondade, benefício, trazer satisfação, trazer a glória, trazer a paz para todos, né? Para o reino de Deus em si, que é o que a carta de Ana, que é a oração de Ana, mostra e ensina para nós. Então vou abrir ela e vou ler para vocês a minha carta, né? Para que sirva de exemplo para vocês, não sei, que sirva de inspiração para que vocês possam também fazer e vamos saber, tipo, não sei como orar, não sei como escrever, como que pega o versículo, como que faz. Então aqui pode ser que ajude vocês um pouquinho, lembrando que isso é muito individual, mas eu vou compartilhar isso aqui com vocês, né, que me ajudou muito aquele vídeo, então esse vídeo também pode ajudar vocês de alguma forma. Vou ler para vocês 1 Samuel, tá, do capítulo 1, do versículo 21 ao 28, e a oração de Ana, do capítulo 2 ao 11, tá? E aí eu mostro que foi essa carta de oração que eu fiz. Então vamos lá. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana ao seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. A oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia da tua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com o príncipe, eles dá lugar de honra, pois o alicerce da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Elcana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A oração de Ana, quando ela faz essa oração para Deus, embora ela tenha um pedido genuíno de ser mãe, um desejo dentro do seu coração, não era simplesmente para satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Mas quando ela fala que vai entregá-lo ao Senhor, é porque nesta época eles estavam vivendo no período dos juízes, né?
E aí, eles passam para o período da monarquia. Samuel, ele é o profeta que vai fazer essa transição para os reis. Então Samuel foi usado como instrumento para um novo êxodo, para a salvação, para a libertação do povo. Então ela pede, o pedido de Ana para que ela entregue ao Senhor era para que o Senhor cumprisse o seu querer na vida do seu povo, na vida do povo de Deus, né? Que o filho dela servisse de instrumento para isso. Então não foi um pedido simplesmente para satisfazer a sua própria vontade, mas também de agradar a Deus, servir a Deus. Então é isso que a gente aprende com a oração de Ana, e agora eu vou compartilhar a minha oração com vocês. Eu fiz aqui, cada carta que eu faço, eu coloco a data. Eu coloquei esta fotinho aqui, que é eu com a mão na barriga, e esta carta eu fiz ela no dia 23/10 de 2024. Vou ler para vocês. Carta de oração para os meus futuros filhos. 1 Samuel do 1, 21 ao 28, capítulo 2, do 1 ao 11. Ana consagra Samuel. Oração de Ana. Senhor Deus, grandioso Pai dos céus e também da terra, por meio desta carta de oração, venho falar com o Senhor. Lendo o capítulo de Ana e a sua oração, consigo enxergar o pedido sincero de uma mulher a qual deseja ter um filho. Mas também consigo enxergar uma mulher a qual ama Deus de todo o seu coração, consagrando o seu filho a ti, para que seja um servo guerreiro teu neste mundo tão pecaminoso. Senhor Deus, em cima deste versículo, faço minha oração em favor do meu filho, a qual consagro a ti, Senhor Deus. Não existe ninguém santo e perfeito como o Senhor. Não houve e não haverá um como você, ó Deus. Só tu, Senhor, conhece o íntimo do nosso coração. Sabe se estamos sendo humildes ou arrogantes. Então, ó Deus, conhecendo o meu coração, se não for de agrado ao Senhor e a sua obra, o transforma, me molde para que eu possa criar um guerreiro, assim como Ana e como Maria, a qual foram agraciadas para gerarem um filho da libertação do povo de Deus. Que o meu ventre, Senhor, possa gerar um filho teu, a qual venha fazer e ser diferente aqui na terra, que possa ajudar o teu povo, instruir e liderar mediante a tua palavra, que ele possa te reconhecer, amar e te servir de todo o coração. Me instrua, ó Deus, molde o meu ser e o do meu esposo, para que sabiamente, através do teu Espírito Santo, possamos guiar esta criança baseada na tua palavra, e que juntos possamos ser diferentes e de alguma forma viver e transformar, ajudar as pessoas e uns aos outros, para que o teu nome seja glorificado. O desejo do meu coração, Senhor, é que mais pessoas possam te conhecer, viver e sentir o teu amor, alcançar a plenitude da paz e da vida contigo e ter a vida eterna. Senhor Deus, finalizo esta carta com a certeza de que me dará sabedoria e entendimento para lidar conforme a sua vontade. Te amo, ó Deus. Obrigado por tudo que tem feito na minha vida, as que eu vejo e também as que eu não vejo. Obrigada pela salvação da minha alma. A tua graça me basta. Então, gente, essa foi a oração que eu fiz, uma das cartas de oração que eu fiz a respeito do meu futuro filho, né? Essa foi uma petição para ter o meu filho e que ele servisse de instrumento para a obra de Deus. Que ele me guie, que ele me ensine, me dê sabedoria e entendimento para que eu possa criar este guerreiro. Então essa foi em favor do filho. Depois eu fiz outras cartas baseadas na personalidade dele, dos amigos dele, de como que ele pode servir a Deus. Tem cada carta em cima de um versículo. Então eu pego um versículo, vejo sobre o que esse versículo está falando, faço um estudo para entender o contexto daquele pedido e orar em cima desse versículo para ser de acordo à vontade de Deus e não somente a minha. E principalmente se nós queremos algo de Deus, queremos ter um casamento, queremos ter um filho, queremos ter uma família, nós temos que ser para poder receber. Não tem como se eu querer um casamento saudável, um casamento cheio de um casamento de paz, um lar de amor, se eu sou grossa, se eu sou arrogante, se eu sou egoísta. Então, para termos essas coisas, nós temos que ver o que a palavra exige para que nós tenhamos isso. Então, antes de ter, tem que ser, né? É assim que as coisas andam junto. A Bíblia de oração tem me ajudado muito, mudado a minha forma de ver, mudado a minha forma de pensar, mudado a minha forma de agir, principalmente também para poder receber aquilo ao qual eu tanto quero.
E a partir do momento que eu comecei a fazer as cartas de orações, as minhas orações pararam, né, de ser apenas egoístas e pensando em mim mesmo, porque nós estamos aqui para servir uns aos outros, né? O Senhor Jesus serviu, esvaziou-se de sua grandeza e de si mesmo para nos dar a salvação. Então nós devemos fazer o mesmo, é para isso que estamos aqui nessa terra. Então essa foi minha carta de oração em favor ao meu filho, que eu tanto quero, que logo em breve eu sei que eu terei ele aqui nos meus braços, e que essa carta, que essa palavra possa auxiliar e ajudar vocês também a realizar os sonhos de vocês, os desejos de vocês, e principalmente a vocês encontrarem o propósito de vida de vocês, né? Que nós estamos aqui por um propósito, que é servir, mas cada um tem a sua maneira de servir, cada um é destinado a uma área, cada um tem um talento para alguma coisa, né? Meu esposo é engenheiro, o talento dele né, ser engenheiro, é servir aos outros, fazer melhor, ser diferente, agir diferente, se portar diferente, como tem pedagogas, né, que possam ser pedagogas diferentes, falar diferente, agir diferentes, que as pessoas olhem e vejam que há alguma diferença nela, que ela é diferente, que ela faz com amor, que ela cuida com amor, que ela faz diferente, que ela serve, que tem algo, tem um propósito por trás, não apenas dinheiro, não apenas bens, não apenas riqueza, mas que é muito mais do que isso, que é servidão. Uma coisa que ficou no meu coração é que tudo que a gente pede para Deus, para que Ele nos dê uma bênção, nós temos que saber lidar com essa bênção. E se nós não sabemos lidar com essa bênção, Deus não vai dar para nós, né? Então, as cartas de orações, orar em cima dos versículos, mostra isso, pede capacitação, entendimento para administrar bem aquilo a qual Deus vai nos dar. Então nós somos mordomos, bons mordomos. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Para o Senhor nos empresta, nós temos que cuidar e zelar daquilo, saber como lidar, saber como cuidar, saber instruir. Então, para que Deus me dê essas bênçãos, eu tenho que saber lidar com isso. Então eu comecei a orar para que o Senhor me transforme numa melhor esposa, numa melhor mãe, uma melhor amiga, ser melhor, a cada dia melhor. Então, lendo as cartas, fazendo os versículos, orando em cima dos versículos de como as mulheres de Deus agiam, de como as mães agiam, de como a mulher sábia age, eu vi o quanto eu ainda não estava pronta para gerar aquilo que eu tanto almejo. Eu não saberia cuidar com o devido amor, com o devido carinho. Então as cartas de oração, além de ser para que Deus cuide do meu filho e auxilie, o ajude, que ele o ame, né, que meu filho ame a Deus, eu preciso ser essa mulher primeiro, né, que sabe como agir, que sabe como resolver, que sabe ser paciente, que sabe escutar, que sabe guiar, né? Então as cartas de orações, elas têm me ajudado nisso, transformado a minha visão, transformado o meu coração, não somente o meu, mas do meu esposo também, para que nós possamos cuidar da bênção de Deus, ensinar e instruir mediante a palavra de Deus e não somente aos nossos desejos, porque o nosso coração ele se inclina para o egoísmo e para a pecaminosidade deste mundo. Nós sem querer acabamos agindo por isso, pulso, fazendo coisas que muitas vezes não agrada a Deus por não ter conhecimento. Então a Bíblia de oração é para que nos dê conhecimento, sabedoria, entendimento, para administrar cada vez melhor aquilo que Deus nos dá, estar prontos e preparados para receber aquilo que Deus preparou para a nossa vida, predestinou para nós, né? O nosso propósito. Nós temos aqui o propósito da servidão, né? Então o casamento é uma servidão, porque tu serve o outro, né? E a gente não satisfaz o nosso próprio desejo, mas satisfaz o desejo do esposo, satisfaz o desejo da esposa. Quando ambos entram num casamento com esse ato de servir o outro, o casamento ele tende a fluir muito bem. E assim é para com os filhos, servir aos filhos. E isso exige muita renúncia de nós mesmos, abrir mão muitas das vezes do nosso conforto, da nossa própria vontade, de abrir mão de nós, esvaziar de nós mesmos, assim como Jesus fez. E para isso precisa estar firmado nisso daqui, precisa entender o que a palavra tem para nos dizer, como devemos, porque sozinho, gente, a gente não vai conseguir, né? Porque a gente é humano, a gente peca, né? Então a gente vai satisfazer o nosso cansaço, o nosso desejo, a nossa raiva, nosso medo, nossas inseguranças, e para isso que isso não aconteça, para que isso não estrague aquilo a qual Deus planejou para nós, quanto mais próximo estivermos disso aqui, mais fácil será para lidar com tudo aquilo a qual Deus tem nos dado, com a sabedoria.
que é essa daqui. Que nós não vamos errar, que não vamos falhar, que seremos perfeitos, mas que isso acontecerá cada vez menos, sabe? Quanto mais próximo disso aqui, mais fácil é lidar com as adversidades, mais fácil é quando a gente pede e a gente entende que a gente é dependente da palavra e somos moldados pela palavra, fica mais fácil lidar com as situações, a gente erra menos, a gente se frustra menos, a gente peca menos, né? É entender que nós somos dependentes e que isso aqui vai nos guiar, né? Não significa que não vamos falhar, que em um determinado momento eu não vou agir por impulso, não vou agir pela raiva, não vou agir pelo cansaço. Sim, isso vai acontecer, mas não será repetidamente, será em pouquíssimas vezes, em raras ocasiões e cada vez menos, porque nós tendemos a caminhar juntamente da palavra de Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado, que possa servir de inspiração para vocês também. E é isso, né? Fiquem com Deus, um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau!